Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Felipe Puf e vou trazer um pouco sobre o relato de experiência da produção de arroz orgânico no município de Paraíso do Sul, Rio Grande do Sul. Um pouco da nossa propriedade se classifica como propriedade de agricultura familiar, possui 22 hectares e nela reside eu, minha noiva, meu pai, minha mãe e minha avó. Nossa família está aí há mais de 100 anos, né? Eu sou a quinta geração e ela se classifica aí, como vocês podem ver no mapa, de uma área de várzea com essas matas que significam aí córregos. Então, tem 4 córregos que passam na propriedade, né? A gente chama de sangas. Então, classifica como uma boa, um solo ideal para a produção de arroz irrigado ou alagado, né? Nós produzimos também produção orgânica, que é uma parte da propriedade mais perto da sede, né, que é certificado, de hortaliças e grãos, tubérculos, raízes, e nesta parte certificada, há 1 hectare do arroz orgânico. Né? Nas outras partes, na maior parte ainda é convencional ou em transição orgânica, certo? Historicamente, nossa família já produzia arroz, né? Então, essa foto que é interessante, que eu gosto muito, aí está meus bisavós, junto com vizinhos e parentes, além da minha avó, que está ali embaixo, né? A primeira criança, que estão fazendo a capina, né, do arroz. E esse mutirão todo, né, com todas essas pessoas, era chamado de pichurum, né? Onde se fazia uma força-tarefa aí para evitar as espontâneas no meio do arroz. Então é interessante que historicamente a nossa família já lida com arroz. E desde então outras culturas entraram e saíram, mas o arroz ainda continua é, sendo importante no contexto nossa familiar, certo? Então eu fui estudante de agronomia e estudando agronomia descobri as sementes crioulas e algumas viagens junto com meu pai em algumas propriedades de produção orgânica biodinâmica, né? Os produtores tinham uma diversa variedade de tipos diferentes de arroz e alguns deles chamaram nossa atenção. Um deles foi o arroz jasmim, que é um arroz aromático, né? Ou seja, quando se cozinha exala-se um aroma, um cheiro, um odor e que ele é muito gostoso. Então testamos, gostamos muito. O arroz japonês, que também testamos no primeiro ano, que é um grão japônico, né? Ele, como na foto mostra, ficou ali do meu tamanho. Então, porque justamente a gente cultivou com os mesmos moldes convencionais, com muito adubo e ureia, né? E não colhemos quase nada, porque o vento acamou tudo, né? E germinou tudo o arroz. Então não deu para aproveitar. Aí começamos a observar que, opa, variedades crioulas têm suas características, peculiaridades e preferências, né? E é importante visualizar isso dentro de um contexto de transição agroecológica, que aconteceu logo mais que a nossa propriedade viu que há necessidade de redução total dos usos de venenos e insumos sintéticos, ou a diminuição deles em parte total. Então, com isso, o arroz jasmim se destacou bastante em termos da própria qualidade dele, porque começamos a cultivar esses arroz para consumo próprio e acabamos por comercializá-los depois, né? Por conta da sua qualidade que não se tem em outro lugar, né? Muito bem. O arroz farroupilha é outra variedade crioula que nós cultivamos no sistema orgânico agroecológico, que é um arroz antigo, uma das primeiras variedades a ser cultivadas aqui no Rio Grande do Sul, em termos de alagado, né, irrigado. E a sua ancestralidade remete à sua aparência, que é uma planta de ciclo muito longo, né, e com essas aristas, esses espinhos em cada grão, né, que é uma defesa da planta contra os inimigos, como o próprio passarinho, né?
Então, fico muito feliz em recuperar essa variedade com outro guardião de semente crioula, que guardava essas sementes na sua, né, na sua propriedade, que ainda cultiva, que é o Juarez Pereira, né? Se estiver ouvindo esse vídeo, vai meu muito obrigado, meu abraço a ele, né? Porque justamente recuperou uma variedade que significa muito para a nossa família e fico muito feliz em ainda recuperar essa variedade e cultivá-la. Um pouco na parte mais técnica de preparo do solo, né? Intercalamos o preparo convencional e o sistema pré-germinado, justamente para eliminar algumas plantas espontâneas, né? E depois da semeadura, que segue com inoculação na semente do Aspergillum, que é uma bactéria, né? Fixadora aí de nitrogênio atmosférico para as gramíneas, e depois o alag, né? O alagato. Temos aqui o pré-germinado, onde o preparo do solo é feito na água e justamente é deixada as sementes germinarem e depois disso ser semeadas a lanço. Quando é colocada para ser germinada, a gente inocula também o azospirilo para justamente fazer a parte inicial do arroz já ter uma vantagem de enraizamento e também da questão nutricional do nitrogênio. É elemento importante para as gramíneas, né, principalmente aí a cultura do arroz. A questão da adubação, como nós temos 1 hectare de produção de arroz orgânico, nós fizemos análise de solo de cada quadro e termos uma visão específica, né, um pouco mais específica da questão dos minerais dos quadros, em que teve a necessidade de calagem, então utilizamos a calagem. Num primeiro momento havia uma deficiência aguda, né, muito baixa, a questão do fósforo. Então, em primeiro momento, como ainda estávamos em transição, colocamos o super triplo. Depois há uma necessidade aguda de potássio, então colocamos o potássio, né, o cloreto de potássio. E a partir de então há uma estabilidade nos minerais e podemos manter e aumentar de certo ponto, acredito eu, daqui a alguns anos, com os estercos, né, que a gente utilizou, que é esterco de galinha e também solo de mata, que a gente recolhe na nossa propriedade e não coloca em toda a área, mas em algumas partes do quadro. Isso tudo fornece minerais, mas principalmente micro-organismos, né? A vida do solo que se alimenta da palhada do arroz. E justamente nessa entre-safra, ou seja, depois da colheita com o solo seco, acabam se multiplicando. E o arroz não necessita não se agrada muito da fermentação anaeróbica, e sim aeróbica. Então é esse momento que eles precisam estar ativos na questão do sequeiro, né? Na parte seca da lavoura, quando se tem aí a questão da drenagem dela na entre-safra, né? Importante. A questão da vida, continuando, do solo, colocamos iscas, além da próprio solo de mato, colocamos iscas no mato com o próprio arroz cozido sem sal, alguns chamamos de EM, né? Chamamos nós de MMs, porque são micro-organismos do mato, né? Então, coletamos fungos e bactérias benéficas para o solo e misturamos esse arroz com o próprio solo de mata ou casca de arroz podre e colocamos na área de arroz. Também fermentamos ela aerobicamente num sistema com Venturi, onde a gente peneira esse arroz e esses micro-organismos são colocados em água e aí a gente coloca açúcar para multiplicá-los. E essa multiplicação é movida por ar. Então, eles são aerados através do Venturi, que é um sistema que coloca ar dentro da caixa d'água ali, através de um motor. E aí se percebe a vida do solo pulsando, como minhocas, como cascudinhos, além da parte que a gente considera micro-organismos, né? E percebemos. É claro que tem grandes dificuldades, né? A questão nutricional, no primeiro momento, foi uma grande dificuldade que está sendo ainda trabalhada, mas mantém-se, tem uma esperança futura de se manter a questão dos minerais, mas as espontâneas, principalmente quando se tem
uma semeadura desregular ou uma falha na lavoura que a semente não veio, como por exemplo no pré-germinado, algumas espontâneas se sobressaem ali, porque justamente precisam ocupar o espaço. Então, o chapéu de couro, o capim-arroz, né, são as duas plantas principais aí que ocupam de importância na área. Mas a gente sabe porque estão ali, porque indicam alguma coisa, né? E as pesquisas influenciam, né? A questão das próprias variedades melhoradas, a herbicidas, mas que no nosso caso não podemos utilizar dessa tecnologia, e sim observar a natureza e a partir dela descobrir tecnologias, né? Mas e descobrir formas de manejo, né? Então, algumas áreas, principalmente essa área, não tem a incidência muito grande de arroz vermelho, que é uma das principais espontâneas do arroz alagado, irrigado. Mas quando se tem a incidência, se faz o arranquio manual, assim como também do chapéu de couro. E do capim-arroz a gente fez uma roçada por cima numa área que não germinou muito bem e ele acabou tomando conta, né? Alguns insetos, como percevejos e lagartas, a gente observa que naturalmente tem se voltado, né, tem vindo muito inimigo natural, né, como os próprios percevejos predadores e justamente aranhas, muitas aranhas. E elas fazem um controle sensacional quando se tem uma incidência baixa desses organismos, né, desses insetos. Mas quando tem um surto, né, nós temos aí produtos biológicos que já utilizamos de forma bem efetiva, como Wolveria baciana, Metarísio, para percevejos, por exemplo, e para lagartas o próprio BT, né, Bacillus thuringiensis. Para nós não podemos comprar sementes do mercado justamente porque nossa semente é crioula. Então, qual é a vantagem dela? É porque a gente escolhe os melhores pés, as melhores sementes e de muito mais qualidade para ser sementes para o próximo ano. Então, numa área maior, a gente faz o arranquio à foice e uma área menor com a própria roçadeira, e depois se trilha na trilhadeira e seca-se no sol, se tem uma semente de qualidade para o próximo ano. Redução de custo tremenda e adaptabilidade contínua ao longo dos anos ao sistema de cultivo, ao solo, ao clima, ao local que está sendo produzido esse arroz, né? O que vem sendo feito com essas variedades, tanto o jasmim quanto o farroupilha, desde a sua domesticação lá pelos indígenas, né? Então isso é sensacional, de fato. A colheita que se procede em toda a área é feita mecanizada, ou seja, aí com uma máquina. Nós não possuímos essa colhedora, mas o vizinho que arrenda, que está ali do lado, fornece essa questão de essa vantagem, né, da colheita mecanizada. E a gente fornece aí um pouco da produção e o que a máquina gastou de óleo diesel, né? O beneficiamento é feito todo lá na propriedade, em questão de pós-colheita, né, até o beneficiamento de descasque, por exemplo. Então, é feita a secagem nesse secador de leito fixo de 40 sacos, e depois é feita a pré-limpeza na própria trilhadeira e o armazenamento em sacos, né? E depois o descasque desse grão, aqui a gente faz em parceria com um vizinho, né? Porque nós vendemos o produto pronto já, né? Beneficiado, o que agrega muito mais o valor nesse sentido, né? Algumas experiências com plantas de cobertura, né? Voltando à área de produção, testamos o trevo persa. Uma das grandes vantagens dele é porque é uma leguminosa, resiste ao alagamento e também tem algumas pesquisas que trazem o fósforo que não está disponível no solo disponível, mas um grande problema dele é o custo de produção, né? E justamente essa questão de conseguir tirar sementes dele, né? A gente fez algumas sementes, mas não foi suficiente para toda a área no próximo ano novamente, né? E outra questão é que nós não podemos utilizar herbicidas, enfim, para dessecar e fazer o plantio direto do arroz, né? Então a gente faz a incorporação dessas plantas, né?
que possibilita muito limo na água depois, quando se vai fazer o alague dos quadros, o que pode provocar danos na germinação e na emergência das plantas depois, né? O que aconteceu em alguns quadros lá, né? Então, aqui tem alguns detalhes da flor, enfim, da planta, da incorporação. Aqui é interessante porque quando estavam começando a se envolver os trevos, ficaram amarelos, questão de compactação, questão de nutrição. Então eu apliquei os MMs, né, pulverizado, e justamente ali onde está bem verde, nessas duas manchas, arrebentou o mangote do pulverizador costal que eu estava e derramou muito ali. E aí eu logo imaginei, vamos ver o que acontece mais futuramente. E justamente me parece que supriu alguma necessidade de algum elemento ali, nitrogênio, alguma outra coisa, fósforo, através dos próprios micro-organismos. Então, vemos que a questão mineral sintética, o próprio mineral, ele é suprido quando se tem vida no solo, e justamente em áreas de várzea, onde a vida do solo, muitas vezes, teoricamente ou academicamente, é deixada em segundo plano, né? E vemos que tem sua importância, sim. Outra planta de cobertura, com a ajuda da Emater, e também de alguns agricultores que cultivam essa planta, é o xíxaro, né? Que é uma leguminosa de inverno também, assim como o trevo persa, que resiste ao alagamento também, e também à seca, e que pode se assemelhar à ervilhaca ou à vica, né? Sua semente é um pouco maior, isso facilita muito para se fazer semente para se ocupar ela nas áreas de várzea, né? Então nós estamos ainda multiplicando essas plantas, essa semente, e ainda não testamos em área total, mas em algumas parcelas ela se deu muito bem, com nódulos assim maravilhosos e, enfim, uma planta muito interessante. A integração lavoura-pecuária, ou seja, integração de animais dentro do sistema. Então, depois da colheita, a gente integra com gado e faz aí o controle da brotação do arroz colhido, de algumas espontâneas, e estercam ali também, deixam a sua parte mineral e também a sua interação aí com a lavoura de arroz, incorporando a palha. Alguns experimentos com rotação, não sucessivamente arroz sobre arroz todo ano, mas sim ter um ano de verão com alguma cultura de sequeiro. Testamos o milho, então aqui é uma experiência com milho crioulo, né, em área de várzea. Nós temos aí a possibilidade de aumentar a vida do solo aeróbica nesses sistemas e nessa questão solubilizar alguns minerais que muitas vezes não seriam solubilizados no ambiente alagado, né? Então, aqui nós temos um exemplo, como é uma área certificada já, então se utiliza-se a capina, ainda não temos uma semeadora para se fazer a semeadura direta na palha, né, fazer o plantio direto, então ainda temos esses desafios, então se faz o plantio convencional. Nas áreas de várzea é difícil muitas vezes fazer uma palhada, né, para o plantio depois do verão, mas é interessante esse sistema de plantio convencional em rotação do arroz irrigado, justamente para reduzir um pouco do número de sementes de espontâneas que se tem na várzea, né? Tanto de próprio arroz quanto outras plantas, né? Como o capim-arroz, né? Então aqui nós temos depois que a gente faz aí a capina, se faz aí uma verga, né? Um enleiramento nas entrelinhas do milho. Então, uma entrelinha a gente faz, outra não. E a gente sucessivamente faz isso. Facilita para quando chove-se demais, não alagar toda a área, alaga-se somente ali naquela valeta. E quando se tem a necessidade de irrigar, quando se tem seca, né? Porque áreas de várzea é isso, né? Ou é bem molhado, ou é bem seco. Então tem a possibilidade de irrigação pelaquela vala, né? Então é interessante. Deu muito certo, então a nossa ideia é produzir, fazer intercalar assim, arroz, milho e também testar feijão com esse mesmo espaçamento, nesse mesmo sistema de vala.
Então, onde a gente comercializa, né? A gente tem um grupo de produção agroecológica, que é o Florescer Agroecológico, que são um grupo de 6 famílias que produzem alimento de verdade, né, com qualidade, hortaliças, frutas e grãos, e comercializamos na feira em Paraíso do Sul, que aqui a foto à direita, e depois à esquerda lá no Feirão Colonial na cidade de Santa Maria, né, Rio Grande do Sul, onde temos a possibilidade do contato direto com o consumidor. E alguns consumidores não consomem outro arroz senão o arroz jasmim, por exemplo, e é um arroz de qualidade muito superior, né? Temos outros produtores de arroz, outro produtor de arroz orgânico no grupo que produz o agulhinha e o japonês, e nós temos, interessante, uma política de preço, né, que justamente é um produto de qualidade, mas nós também pensamos quem vai consumir esse produto, né? Para quem estamos produzindo grãos orgânicos? Será que é para realmente aqueles que precisam desse produto com qualidade, com garantia de minerais ali estabelecidos na produção orgânica, ou é fora desse nosso Brasil, né? Justamente um Brasil que está passando fome, né? Um Brasil que necessita muito de qualidade do alimento, porque a qualidade do alimento influencia também nas pessoas, influencia na mente das pessoas, influencia na saúde das pessoas, na energia vital das pessoas, né? Como Ana Primavera diz, né? O alimento ele é a saúde do homem, né? Então, uma planta sadia gera um ser humano sadio, né? Um solo sadio gera a planta e a planta gera um homem sadio. Então, isso é extremamente real e nosso grupo, por exemplo, os aumentos do preço do arroz, mantemos sempre o mesmo preço, porque justamente esse preço que nós temos, né, por exemplo, ele supre nosso custo e não tem por que aumentar ele justamente porque o mercado está demandando, e sim porque nós achamos justo, nós produtores. Enfim, é alimento de verdade para quem realmente necessita, né? Com qualidade, para aquela pessoa que está com um recurso reduzido, com pouco dinheiro, mas que precisa e quer e necessita, e também tem o mesmo jeito de comer produto orgânico agroecológico de verdade, né? Enfim, esse é o meu relato, né? Estou disponível a perguntas aí. Então, muito obrigado a todos e todas. Grande abraço.